E é justamente para os Estados Unidos que a gente vai agora. Por lá já são mais de 2 milhões de casos confirmados da Covid-19. Vamos a Nova York, por lá a nossa correspondente Mariana Janjá, como traz para a gente as últimas informações. E Mariana, falando sobre a Covid-19, um recorde aí, né? Um número muito expressivo nessa marca de 2 milhões, né, Mari? Exatamente, Vitor. Bom dia a todos. 200 milhões de casos de Covid-19 nos Estados Unidos e, infelizmente, mais de 113 mil pessoas morreram por causa do novo coronavírus. Agora, esse número de mortes pode chegar a 200 mil, então 200 mil mortes no mês de setembro é a estimativa do Instituto de Saúde Global de Harvard, que disse que isso pode acontecer mesmo se o ritmo de infecções continuar igual aqui no país. Agora, o que acontece, Vitor, é que esse ritmo de infecções já está subindo em alguns estados. O país começa a reabertura nesse momento, alguns estados com uma reabertura mais rápida e outros estados com uma reabertura mais lenta e gradual, como é o caso aqui de Nova York. Só que em alguns lugares, em algumas regiões, o número de casos está subindo, como por exemplo no Texas, na Califórnia e no Arizona. Os governadores desses estados dizem que é porque a capacidade de testes também foi ampliada, então com mais gente fazendo testes, você tem mais casos diagnosticados. Só que isso não explica, só essa capacidade ampliada de testes não explica esse aumento no número de casos e também o aumento no número de pessoas que estão internadas. Então, por causa disso, as autoridades por aqui estão muito preocupadas com a possível segunda onda de Covid-19 e estão dizendo que as pessoas estão se descuidando, na verdade. Muita gente está com essa impressão de que o pior já passou e que já dá para sair de casa, já dá para encontrar amigos e familiares nas casas, em lugares fechados, né, que são o maior problema para a transmissão do vírus. Então, por causa disso, esses números estão subindo. E aqui em Nova York, por exemplo, a gente começou a reabertura na cidade de Nova York nessa semana e é uma reabertura muito lenta, como eu disse, Vitor. Algumas lojas podem abrir as portas, mas assim, não é para ninguém entrar na loja e ficar fazendo compras. Você liga para a loja, marca um horário, pede o produto e vai até lá para buscar o produto da calçada mesmo. Às vezes entra só na abertura ali da loja, em uma entrada, um espaço pequeno, com poucas pessoas para retirar o produto. Então aqui a gente percebe muito essa preocupação, porque foi o lugar mais atingido dos Estados Unidos, mas em outros estados a reabertura começou antes da hora, começou antes de os casos estarem em queda há 2 semanas, que era a orientação do governo federal para começar a reabertura, e infelizmente agora a gente começa a ver os resultados disso, Vitor. E um outro assunto, Mariana, um dos agora ex-policiais envolvidos na morte de George Floyd foi solto da prisão, é isso mesmo? E qual a repercussão por aí, Mariana? Exatamente, Vitor. O Thomas Lane, ele pagou uma fiança de $750 mil e foi solto. Ele não foi o policial que se ajoelhou, tá? No pescoço de George Floyd. O Thomas Lane que pagou a fiança e foi solto era um policial, agora é ex-policial, já que foi demitido, que fazia parte ali da equipe que fez essa abordagem policial que acabou matando o George Floyd. Ele foi solto, ele é acusado de ter sido cúmplice nessa ação, no assassinato em segundo grau, que é a acusação que Derek Chauvin, o ex-policial que se ajoelhou sobre o pescoço de George Floyd, agora enfrenta. E a repercussão por aqui, Vitor, a gente tem mais protestos marcados por todo o país, protestos continuam contra o racismo e a violência policial, exigindo justiça. E olha, esses protestos estão levando também a um outro movimento aqui nos Estados Unidos, que é a destruição de figuras históricas ligadas ao racismo e à escravidão aqui nos Estados Unidos de alguma forma. Ontem a gente teve, por exemplo, 2 estátuas de Cristóvão Colombo que foram destruídas, uma no estado da Virgínia e outra em Boston. Uma das estátuas foi jogada no lago e a outra teve ali, as pessoas cortaram a cabeça da estátua, porque aqui em várias regiões dos Estados Unidos cada vez mais se abandona a ideia de ter Cristóvão Colombo como o descobridor da América, e cada vez mais se encara a figura de Cristóvão Colombo como uma pessoa que acabou, um escravocrata, que acabou incentivando o genocídio de povos indígenas por todo o mundo. Em algumas regiões dos Estados Unidos se tem essa percepção, e até por isso a gente tem um feriado nos Estados Unidos que seria o Dia de Cristóvão Colombo, e em algumas regiões esse feriado foi renomeado para o Dia dos Povos Indígenas. Então já existia esse movimento aqui antes dos protestos, e agora com os protestos isso ficou ainda mais acirrado, e a gente está vendo esse movimento de destruição dessas figuras históricas, de estátuas por todo o país, dessas figuras que eram ligadas à escravidão de alguma forma, Vitor.